Felipe e você está no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Boku no Hero. Sim, pessoal, nesse episódio, nesse vídeo, nós iremos falar para vocês sobre os acontecimentos do capítulo 236 e do capítulo 237 de Boku no Hero, para a gente discutir um pouco mais sobre o passado de Shigaraki. Mas antes, não deixe de visitar a minha loja Caneca Filosofal, não custa nada você dar aquela visitadinha maneira, dar uma visitadinha marota para você conseguir ali conhecer os nossos modelos de Boku no Hero, envolvendo personagens como Deku, Bakugou, All Might, vários modelos de My Hero Academy para você levar para sua coleção, e também temos modelos ali envolvendo a vários personagens incríveis da própria saga. Temos até canecas de vilões, já que estamos com My Hero, não My Hero, né? My Academy vilões, envolvendo a essa saga fantástica do passado e das construções da Liga dos Vilões, né? Da construção da Liga dos Vilões. E também, se você quiser baixar o meu jogo Filmes e Emoji, você vai ajudar assim o canal do Geek Brasil também a permanecer no ar. Vamos aqui falar sobre os capítulos, sobre os acontecimentos do capítulo 236 e também 237, envolvendo ao passado do Shigaraki. A gente começa a ver a construção desse personagem ali, quando no final do capítulo 235 ele está abraçando o seu doguinho. E quando a história começa com uma coisa ruim, diga o John Wick, né? Mediante a morte do seu doguinho, você percebe que aquele personagem não tem mais volta. Cara, não tem mais volta. Por mais que tenha sido sem querer que ele havia matado o seu próprio doguinho, porque ele estava abraçado com ele no meio ali do seu despertar, da sua individualidade, ele acaba dizimando ali o seu próprio cachorro, sem querer, mas mesmo assim ele acaba dizimando. Assim ele acaba vendo, né, a sua própria irmã vindo em direção, pedindo desculpas para ele sobre aquilo que ela havia aprontado, né, sobre aquela arapuca que havia sido criada por ela para realmente colocar o seu irmão como algo ali, um malfeitor, podemos dizer assim, mediante aos seus pais, que o próprio Shigaraki havia sofrido tanto na mão do seu próprio pai. E ali, quando o próprio personagem que está sendo ali no embate acaba tentando pedir ajuda para sua irmã, ela acaba vendo a destruição que ele havia causado no seu próprio doguinho, e ali ela acaba tentando correr do Shigaraki, mas já é tarde. O próprio personagem, o Tenko acaba indo em direção a ela e acaba tocando na personagem, que acaba sendo dizimada. Seus avós acabam vindo em direção a ele para saber o que está acontecendo e também acabam sendo dizimados. Sua mãe, tentando entender, tentando compreender novamente o que estava acontecendo com o seu filho, também acaba sendo dizimada ali sem nenhum remorso, cara. E ele está começando a gostar daquilo, coisa que acaba sendo algo muito assustador. E aqui que eu abro um parênteses inacreditável, né? Parênteses não, vou abrir uma aspas aqui para como o Horikoshi acabou criando um capítulo gore que eu não imaginava que o autor fosse capaz de fazer. A gente lembra, a gente consegue ver toda essa, podemos chamar assim, essa fofura de My Hero Academy, né, de Boku no Hero, dessa construção de coisas que acabam realmente acontecendo, envolvendo o Deku, a Uraraka, os personagens ali da turma A, da Wei, toda essa construção. E aí vem o capítulo 236 e o Horikoshi entrega pra gente um capítulo assustador, de realmente mostrar todas as situações envolvendo ao Shigaraki sem cortar nada, sem realmente se preocupar com toda essa questão envolvendo ali o que estava acontecendo e o passado que havia sido colocado ali no Shigaraki. Essa construção que fez do próprio personagem ali basicamente toda essa formatação e também construção de como ele acabou se tornando o próprio vilão, o mestre ali da Liga dos Vilões. E até mesmo a construção do personagem acaba ficando cada vez mais clara quando a gente começa a observar os fatos que haviam levado o Shigaraki a essa situação.
E quando ele acaba observando seu pai vindo na sua direção, observando tudo aquilo que o próprio personagem havia feito, quando ele pega aquele taco para atacar na cabeça ali do próprio Shigaraki, ali o personagem despertou o vilão dentro de si. Ele acaba despertando o vilão dentro de si e acaba gostando pela primeira vez de matar uma pessoa, de matar o seu próprio pai, coisa que acaba sendo assustador. Acaba sendo assustador como a construção do próprio personagem foi fundamental para a gente observar como ele chegou atualmente, né, como ele chegou no capítulo, né, como as coisas que acontecem atualmente puderam afetar tanto assim o personagem. E ali ele acaba saindo de casa, né? Como a gente viu agora no capítulo 237, ele acaba saindo de casa, e nessa parte, nessa questão dele sair de casa, que ele procura a ajuda de um herói ou procura a ajuda de uma pessoa para conseguir dar um norte para ele sobre a sua vida novamente, o próprio personagem não encontra ninguém. Ele que acaba realmente se frustrando com todas aquelas pessoas, com todos os seres humanos da sociedade, decide de uma vez por todas, assim como sua individualidade, dizimar tudo aquilo que a base heróica, que a sociedade heróica havia construído. Ele que havia colocado isso no seu coração, e o próprio Horikoshi não nos revelou ainda a maneira como o All for One acabou chegando no Shigaraki. E basicamente, quando a gente começa a observar essa formatação do personagem, essa colocação do próprio personagem, ali acaba se tornando fundamental para a gente poder entender um pouquinho mais de uma teoria que eu vou estar lançando semana que vem aqui do canal. E basicamente essa semana nós tivemos também ali o fato de que o próprio Horikoshi revelou a capa do capítulo 24 envolvendo toda a Liga dos Vilões. E tem uma frase bem icônica nessa capa que é: basta um dia ruim para enlouquecer uma pessoa. E basicamente é isso que o próprio Horikoshi acaba entendendo, né? A gente acaba entendendo que não é só um dia ruim, né? Todos os fatos que acabam acumulando, acabam realmente fazendo com que a própria Liga dos Vilões fosse construída da maneira como a gente conhece. E é engraçado que quando eu estava lendo o capítulo 277, observando a conversa do próprio All for One com o doutor ali, que falou para o Deku que ele não poderia jamais se tornar um herói, a gente ainda não sabe por que ele disse aquelas palavras, ainda tem a teoria do que o próprio All for One seja pai do Deku. E basicamente quando a gente começa a observar essa conversa ali do doutor com o All for One, ele acaba dizendo que as mãos ali do Shigaraki são aquilo que acaba segurando a sua individualidade, que ainda vai fazer com que o Shigaraki ainda vai conseguir despertar o verdadeiro poder da sua individualidade. E a gente começa a tentar ver toda essa construção do personagem. E voltamos ali para o contexto atual da saga, da história. E ali a gente começa a observar que o próprio Gigantomachia estava realmente sendo uma ameaça agora para a Liga dos Vilões, que até o momento estava cercado pelos vilões, né? Os vilões dos vilões, desse grupo de rivais, podemos dizer assim, envolvendo ao próprio Shigaraki. E começamos a entender que o próprio Shigaraki estava começando a despertar o seu verdadeiro poder. Com a frase do All for One ali no final do flashback do Shigaraki, a gente tem uma certeza. Quando o Shigaraki acaba massacrando as mãos dos seus pais, principalmente a mão do seu pai que tampava o rosto dele, ele acaba despertando o seu verdadeiro poder, mostrando que o capítulo 238 vai finalmente nos dar um vilão sem redenção. Não há discurso no Jutsu que vai trazer esse personagem de volta, e eu gosto muito, mas muito dessa ideia. Não há discurso que vai fazer com que esse personagem se tenha uma redenção. E isso é algo fundamental para a gente ter uma história muito forte, para a gente ter uma história que tenha uma solidez muito forte, porque depois
desse capítulo 236 a gente consegue observar para o Horikoshi e cara, podemos esperar grandes coisas para a conclusão dessa saga de Boku no Hero envolvendo as construções de Deku e também a do próprio Shigaraki. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gostaria de focar aqui como a possibilidade do Shigaraki não ter uma redenção foi algo fundamental. Até mesmo nesse capítulo 237 foi revelado que o nome Shigaraki é o sobrenome do All For One. E a gente começa a ter uma noção de que ali com o All For One, o próprio Shigaraki acabou enxergando ele como um pai, observou ele como um pai, e é por isso que essa admiração do personagem para o vilão acabou se tornando algo fundamental e que está fortalecendo o personagem a cada capítulo que a gente acompanha nessa construção envolvendo essa história do Horikoshi. Isso é tudo, pessoal! Valeu!